Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Sem mais delongas, vamos falar sobre 3 assuntos nesse vídeo. Primeiro assunto, em decisão de ontem foi 6 de março, o Superior Tribunal Militar, o STM, que muitos agarravam-se a ele assim, era uma coisa mítica, né? Como o Eldorado, né? O Eldorado, né? Bom, Superior Tribunal Militar, como diria aí alguém mais ferino nas palavras, entregou a cabeça de Bolsonaro aí na bandeja para o Supremo. Vamos entender isso melhor, está na CNN Brasil. Moraes tem autoridade para julgar Bolsonaro, aponta a decisão do STM, Superior Tribunal Militar. Ministro da Justiça Militar negou o recurso que buscava impedir o STF de julgar o ex-presidente Bolsonaro. Matéria de Leonardo Ribeiro, publicada na noite de ontem, 6 de março. Olha que interessante, o ministro brigadeiro Carlos Augusto Amaral Oliveira, do STM, negou o recurso que buscava impedir que Alexandre de Moraes julgasse Bolsonaro no STF. O pedido original, feito por Joaquim Pedro de Moraes Filho, buscava garantir a liberdade de Bolsonaro diante de uma possível decretação de prisão preventiva relacionada à investigação da Polícia Federal sobre suposta tentativa de golpe. Disse o ministro do STM, que negou o pedido aí. O pedido constante da inicial informa a ocorrência de supostos fatos nitidamente estranhos à competência desta Justiça Militar da União. O STM lava as mãos pilaticamente, não é? Pilaticamente. De acordo com esse brigadeiro, que agora é ministro do Superior Tribunal Militar, aliás, acho bonito, no Brasil, os jogadores são ministros, ninguém quer ser juiz, ministros. De acordo com o magistrado, ainda que esses episódios pudessem, em tese, ser considerados crimes militares por extensão, aspas, não caberia ao STM a apreciação de habeas corpus em face de ato praticado ou consentido por ministro do STF. Aspas, em face da manifesta incompetência dessa Justiça Militar da União para julgar o paciente pela suposta prática dos fatos ocorridos no dia 8 ou dos atentados contra os atuais supostos atentados, ministro. Não tem que colocar os dos atentados, supostos, ministro. Supostos atentados contra o sequelado, presidente do sequelado, vice-presidente sequelado de Moraes, a presente impetração não merece ser conhecida. Não merece ser conhecida. Por se tratar de decisão monocrática, o caso ainda precisa passar pelo plenário. A CNN tenta contato com o autor do pedido. Entende? Bom, segundo assunto deste vídeo. Olha que interessante. Lula escreveu um artigo. Um artigo publicado em O Globo. Uma coisa não está muito estranha, nascendo chifre na cabeça de cavalo, né? Beiço de jegue mais doce do que arroz doce. O Brasil não tá para amador. Lula escrevendo artigo. É como Janja indo para um convento. É ou não é? Não está muito divertido isso? Prestem atenção. Eu não vou repetir, porque eu não tenho paciência de ler 2 vezes esse troço. Está aqui no Poder 360. 2025 precisa de multilateralismo e não ruptura, diz Lula, onde em artigo, Lula aprendeu a escrever, extra, Lula aprendeu a escrever, é milagre, o mesmo milagre que parece que está tirando o Francisco, anteontem eu vi um médico dizer, nem milagre tira o Francisco, não querendo ser herético, mas o médico clinicamente estava dizendo, o quadro é dificílimo. Aí daqui a pouco já disse que Francisco está gravando um vídeo, está parecendo que o Francisco está sendo tratado pelo Dr. Calil de Deus, lá no circo libanês, não é? Muito bem. Brincadeiras à parte, é porque está muito estranho. Aliás, nós vamos fazer um vídeo próprio sobre isso. Estranhamente, o Vaticano acabou de suspender por 24 horas. Não publicará boletins médicos sobre o Papa.
deve estar tão bom que agora não é preciso mais nem boletim médico. O doutor Khalil deve estar lá, certamente, transferiu o circo libanês lá para Roma. Disse Lula, olha, num artigo, é de morrer de rir, né? Ria aí, pessoal, sei que você ria aí, ria, não é morrer de rir. Vocês estão imaginando? Já imaginaram o Lula? Comecem, se você está tomando café, jantando, conversando, o pessoal assiste pela Smart com a família toda, diga aí quem está assistindo com a família. Bom, e quem está assistindo solitariamente também? Viva os solitários, os eremitões e as eremitãs. Então vejam, imagine Lula com esses óculos de sujeito, com todo respeito a quem usa, mas o sujeito homem usando óculos tartaruga. Só pode ser aqueles carinhas lá da Globoni, né? Óculos tartaruga, tá de brincadeira. Muito bom. Então imagine Lula, né? Sentado, usando um cardigan e com aqueles óculos tartarugas no seu laptop. No seu laptop. Jandinha, Jandinha, eu não aprendi a escrever quanto mais digitar, né? Lula escrevendo um artigo, né? Imagine vocês. Tá de brincadeira com a cara da gente, pessoal, né? Tá de brincadeira. É mais fácil. Vou ficar quieto. 2025 precisa de multilateralismo e não ruptura. Primeiro questionamento, Lula saber o que é multilateralismo, né? E não ruptura, diz Lula em artigo. Peltista assina texto publicado pelo Globo com Círio Ramaphosa, presidente da África do Sul. Nenhum dos dois sabe escrever. E Pedro Sánchez, presidente do governo da Espanha. Olha, rapaz, 3 ou mais já é associação, hein? né? 3 ou mais, né? A 12.850 vai dizer que mais de 3, né? Já a organização. Bom, vou ficar quieto. Gente, é demais, né? Um artigo escrito por Lula, pelo Pedro Sánchez, que é o governo de Espanha, que continuou no governo de Espanha, como chefe do governo de Espanha, porque este palhoça deste rei Felipe não teve a coragem de acionar um dispositivo da Constituição Espanhola que impediria esse sacripanta desse Pedro Sánchez, porque, na verdade, o Pedro Sánchez sim deu um golpe de Estado Este bom vivant, o pai também já era um bom vivant, este atual rei aí da Espanha, não teve a coragem de fazer o que, de fato, ele deveria ter feito. Então fica este homem que foi criado e o partido dele com o dinheiro do Hugo Chávez, já está comprovado isso, esse Pedro Sánchez lá na Espanha, assinando um artigo aqui com Lula e com o Círio Ramaphosa, presidente da África do Sul. Coisa boa não sai de um troço desse, né? Vamos aqui, mas Lula está dizendo, é hora de multilateralismo, ou seja, de todos os países dialogarem e tal. Ruptura, não sei se o sujeito, cara. Ruptura é o sobrenome disso, ruptura, ataque, é o sobrenome do Lula. E por que é que nós estamos sendo governados no Brasil? Já pararam para pensar? Quem é que está governando o Brasil? Ele não é, evidentemente. O presidente assina um artigo de opinião em conjunto com Círio, o presidente o presidente do governo da Espanha, o texto, aspas, unindo forças para superar desafios globais. Foi publicado na quinta-feira no jornal brasileiro o Globo e no francês Le Grand Continent e no site da emissora estatal do Catar, Al Jazeera, muito íntima da Gleice Hoffmann, né? Vocês sabem. Os líderes dizem que, aliás, Israel expulsou tudo isso de lá. Os líderes dizem que 2025, aspas, será decisivo para o multilateralismo. É verdade. Citam desafios como desigualdades crescentes, mudanças climáticas e déficit de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Segundo eles, esses temas são urgentes e estão interconectados.
Soares. Lula escrevendo o artigo, achei muito interessante, né? Muito interessante. É ou não é? Muito importante, Lula já escrevendo aí um artigo. Isso é muito forte. Ai, ai, judiciário, judiciário. Vocês estão vendo aí, né? O Pix. Mais de 8 milhões de chaves Pix podem ser canceladas, segundo nova regra do Banco Central. Se você está com o CPF por algum motivo, o seu CNPJ suspenso, irregular, com o fisco, você poderá perder a sua chave Pix. É o retorno aí. Cadê Nicolas Ferreira? Uma coisa preocupante, apenas para encerrar esse vídeo. Uma coisa preocupante, porque assim, foi um ato falho falar de vício, porque quando a gente fala de Lula, a gente tem que realmente, não pode esquecer a palavra vício. E este governo está viciado em, parece que, atentar contra a integridade nacional. Vejam vocês aqui. As medidas anunciadas, algumas das medidas anunciadas pelo governo Lula, no dia, agora, ontem, dia 6 de março, uma das medidas visam flexibilizar, afrouxar o controle sanitário. O que é isso, pessoal? Os alimentos precisam estar sobre um controle sanitário, regras para que os alimentos estejam, vamos dizer, seguros para o consumo humano, para não fazer mal para as crianças, para os idosos, para as pessoas em geral. Os alimentos precisam de um escrutínio, ou seja, de um procedimental que, de fato, chegue à mesa dos brasileiros, às geladeiras, alimentos seguros para o consumo. E você se lembra, há pouco eles chegaram a conjecturar que poderiam até aumentar o prazo de validade das coisas. Depois voltaram atrás, teve reação popular. Mas não vê, eles tentam o tempo inteiro, quando o povo se distrai um pouco, eles continuam com essas coisas temerárias. Então, olha aí, o governo temerário aumentou a inflação dos alimentos, quer dizer, por suas atitudes nada responsáveis. E agora, a que está aqui no Pleno.news, está em toda a mídia. O governo quer afrouxar controle sanitário para baratear alimentos, ou seja, isso não vai dar coisa que presta, né? Porque, veja, vamos entender, gestão petista pode negligenciar a inspeção sanitária e comprometer, meus amigos, a segurança alimentar. Quer dizer, o povo já estava condenado a não comer, porque o preço do alimento está alto. Agora ele faz uma mágica, uma traquinagem, para que chegue alimento mais barato à mesa. Só que por que chegará mais barato? Porque entrou de qualquer maneira, não teve contrato, não teve controle sanitário. Então, vejam, as pessoas poderão sim passar maus bocados, comendo coisas que não passaram, evidentemente, por um controle sanitário rigoroso, quando manda a lei. Tudo isso para produzir números para o governo. Quer dizer, o preço do alimento barateou, ninguém é doido, aí vai todo mundo comprar o preço do alimento barato, mas quem estiver desinformado vai comprar esse alimento barato sem saber que ele não é seguro para consumo, porque ele não foi fiscalizado. Foram afrouxadas, a mídia está dizendo, serão afrouxadas as regras sanitárias. Vocês têm que debater sobre isso com os seus conhecidos, seus familiares. Tome muito cuidado com isso. Também, a outra medida anunciada, e o eixo dessas medidas anunciadas nessa mesma ocasião, foi de que o governo vai facilitar, vai retirar taxas, etc., de importação. Então, carnes, entre outros alimentos, entrarão no Brasil mais baratos, só que sem controle sanitário adequado. Então imagine o potencial de contaminação, de lotar o SUS. É como dizia um professor meu antigo, o erro do agrônomo a terra mostra, o erro do médico a terra esconde, vocês entenderam? E o erro de um governo que afrouxa controle sanitário, a terra também vai esconder, vocês entenderam? Tome cuidado, cada um segura aí o seu aí, né? Pois é.
O presidente Luiz Inácio deverá anunciar ainda nesta quinta-feira um pacote de medidas para baratear o preço dos alimentos. Já anunciou. Segundo Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, reuniões estão previstas para acertar detalhes do anúncio. Muito bem. Nas rodadas de conversa junto ao governo, participarão o presidente da SEC e tal. Lá vai. Agora o que interessa. Uma medida temerária está sendo cogitada por parte do governo Lula, que seria o quê? E não é a primeira vez, a flexibilização da fiscalização sanitária, facilitando o trânsito de alimentos entre estados brasileiros, sem serem submetidos aos sistemas de inspeção, SIM, SISB e CIF. A proposta mira na redução da burocracia e na facilidade do comércio e da ampliação da ofensa mesmo, né? E na ampliação da oferta de mercadorias, mas pode acertar em cheio a insegurança alimentar, colocando em risco a saúde dos brasileiros, eu diria. Essa proposição causa preocupação por comprometer o rigor sanitário sobre os alimentos e, logo, a qualidade dos produtos que chegam à mesa do brasileiro. A inspeção que pode ser negligenciada é fator determinante para garantir a higiene e segurança dos produtos, ou seja, quem é que vai garantir a higiene com essa flexibilização? Então, olha, parece que o governo está preocupado com números, não está preocupado com a vida, e aí literalmente mesmo a integridade da física do brasileiro. Tomem bastante cuidado, pessoal. Tomem bastante cuidado. O paizinho não é responsável. O papi não é responsável. Jesus. Bom, dê seu like, inscreva-se. Se já é inscrito, confirme aí a sua inscrição, porque eles estão tirando a sua inscrição. Meus amigos, deixe seus comentários, compartilhe também. É muito importante que você vá até a aba Seja Membro aqui, torne-se membro do canal. Agradeço muito aos centenas e centenas de elogios que vêm sempre aí ao longo do dia com os vídeos. Um grande abraço para todos vocês.